Nós vamos continuar, meus irmãos, na série que nós temos acompanhado aqui em Marcos, né? Jesus Cristo, Filho de Deus, trilhando o caminho do discipulado. Nós chegamos em um trecho muito maravilhoso desse evangelho, texto da Transfiguração, né? Muito conhecido também, mas já nos saltou aos olhos muitas vezes esse texto por conta da grandeza do que acontece ali, né? Mas nós iremos hoje refletir nesse texto utilizando essa lente do discipulado, né? Tentando observar aquilo que aqueles discípulos que ali estavam aprenderam ou que deveriam aprender ali, certamente aprenderam mais à frente, mas olhando especificamente com essas lentes. A confissão que o apóstolo Pedro fez acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que nós vimos lá no capítulo 8 de Marcos, né, capítulo 8, versículo 29, quando ele diz, tu és o Cristo. A partir dessa confissão, nós tivemos ali uma nova sessão sendo iniciada nesse Evangelho segundo Marcos. É a partir dali, meus irmãos, e nós vimos isso, é a partir dali que o Senhor Jesus Cristo começa a ensinar sobre o papel dele, sobre o que significava ser ele o Cristo, o Messias, sobre o conteúdo correto disso, porque embora Pedro soubesse, fizesse uma afirmação correta sobre quem era Jesus Cristo, ou sobre quem era Jesus, né, o Cristo, embora essa afirmação estivesse correta, o conteúdo de Pedro sobre isso não estava correto, ele precisava ser ensinado sobre isso. E é a partir daqui que o Senhor Jesus Cristo começa a ensinar a Pedro e aos demais discípulos que importava que o Filho do Homem fosse entregue na mão dos homens, sofresse, fosse humilhado e então morresse e ressuscitasse. E a partir daqui também, como nós vimos nas últimas mensagens, que o Senhor Jesus Cristo começa a ensinar sobre esse caminho do discipulado, sobre o fato desse conteúdo acerca do Messias atingir também os seus discípulos, para que estes também saibam que o caminho que eles irão percorrer é um caminho de dor, de sofrimento, de renúncia, um caminho onde eles terão que negar a si mesmos, como nós vimos, terão que tomar a sua cruz e então seguir ao Senhor Jesus Cristo. O caminho do discipulado é um caminho de renúncia, de morte para este mundo. É isso que o Senhor Jesus Cristo está ensinando. Mas isso, meus irmãos, não é toda a verdade sobre o caminho do discipulado. E é isso que nós vemos nesse trecho do capítulo 9, do versículo 2 ao versículo 8. O Senhor Jesus Cristo vai mostrar aqui, vai ensinar e vai mostrar por meio da revelação que ele faz de si mesmo que o caminho do discipulado não é composto, não está associado somente a essa dor, a esse sofrimento, a essa morte. Existe uma glória que está preparada para todo aquele que o trilha. Essa verdade precisa estar muito presente em nossas mentes, em nossos corações. Porque é a partir dessa verdade, dessa glória que nós aguardamos, é a partir dessa esperança, onde nós olhamos para o dia em que o nosso Senhor nos buscará, ele retornará para então definitivamente estabelecer o seu reino. Essa verdade que nos dará a esperança que nós precisamos e devemos trazer ao longo do caminho de sofrimento e de morte, que é o caminho do discipulado. Os cristãos que estavam em Roma, os irmãos lembram que eram os cristãos de Roma que foram os primeiros a receberem, né, esse evangelho? Os cristãos que estavam em Roma precisavam saber dessa verdade acerca do caminho do discipulado. Eles precisavam saber que eles não estavam sofrendo à toa, que o sofrimento deles não acabava, não era um fim em si mesmo, que eles não estavam sendo torturados, incendiados, devorados, sem que pudessem guardar de forma muito convicta a esperança da glória que os aguardava. Negar a si mesmo, meus irmãos, como nós vimos que é uma condição necessária do discipulado. Negar a si mesmo, tomar a cruz, não é um fim em si mesmo. Existe uma esperança.
E é confortados nessa esperança que nós lutamos, que nós sofremos e que nós morremos dia após dia. É para tê-la convicta em nossas mentes, é para ter essa esperança convicta em nossas mentes e corações que nós nos reunimos aqui, que nós aprendemos do Senhor, que nós estudamos escatologia, como temos tido o privilégio de estudar domingo após domingo, nos últimos domingos. É para ter essa esperança cravada em nossos corações, que assim nós buscamos ao Senhor por meio da sua palavra, por meio da comunhão dos santos. E então aqui eu pergunto, meus irmãos, a cada um de nós, qual tem sido a tua esperança? A tua esperança tem sido a esperança da glória que foi preparada para todo filho de Deus, para todo crente? Ou a tua esperança tem sido depositada nesse mundo? Naquilo que esse mundo tem a oferecer? Ou você sequer tem sentido necessidade de ter esperança? Você sequer tem sentido a necessidade de consolo, como se vivesse uma vida sem luta e sem sofrimento? Onde está a tua esperança? Nós refletiremos nesse texto que foi lido na liturgia acerca de dois pontos sobre essa esperança que nós temos, essa esperança que nós carregamos ao longo do caminho do discipulado. O primeiro ponto, meus irmãos, é que o sofrimento do caminho do discipulado, ele antecede a glória. E essa é a nossa esperança. Ele não é um fim em si mesmo. O sofrimento, ele antecede a glória. E o segundo é que o reino de Deus já chegou, e por isso nós podemos sim manter essa esperança e esperar a plenitude dele. Ele já chegou, mas ainda não plenamente. Ainda há muito o que ser feito, ainda há um caminho a ser trilhado por todo aquele que segue ao Senhor Jesus Cristo. Nós veremos isso no segundo ponto. No primeiro ponto, vamos ler aqui, meus irmãos, do versículo 2 ao versículo 4, novamente. Marcos escreve assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Meus irmãos, esse texto ele tem um paralelo muito forte com o que acontece lá em Êxodo, capítulos 33 e 34. Quando Moisés pede para ver a glória de Deus lá no monte onde ele está, e o seu rosto resplandece, e os irmãos já conhecem, né? Depois ele recebe a segunda remessa das tábuas da lei. Mas existem muitos paralelos ao longo de todo o texto. Eu não vou me ater a isso aqui na nossa reflexão. Como eu falei, nós vamos seguir a linha aqui do discipulado, né? E este evento aqui, eu falei isso porque a primeira conexão desse texto com o paralelo lá de Êxodo é esses 6 dias. Depois os irmãos vão ver lá que existe uma conexão desses 6 dias lá com Moisés também. Mas esses 6 dias aqui, 6 dias depois, também nos mostram, servem aqui para mostrar que esse texto está diretamente conectado com os acontecimentos anteriores. Marcos, ele não é, se os irmãos perceberem ao longo do Evangelho, Marcos ele não fica especificando datas e tempos nesse Evangelho. Então, quando ele faz isso, isso deve chamar a atenção da gente. Aqui, nós estamos vendo uma conexão direta com o que aconteceu 6 dias atrás, que foi exatamente o momento, né, aquele período em que Pedro confessa que Jesus é o Cristo, e o Senhor Jesus começa então a ensinar o que significa ser o Cristo e qual é o papel do Cristo, a ensinar que o Cristo deveria ser entregue e morto e ressuscitar, e a partir daí também começa a ensinar sobre o discipulado, como nós vimos. Mas diferente do que esperava o apóstolo Pedro e os demais judeus, o povo judeu como um todo, né? O Cristo, o Messias, ele era também o servo sofredor que foi profetizado em Isaías. O Cristo era aquele que venceria, sim, todos os seus inimigos.
Era aquele que venceria sim, mas não pelo poder da espada, nem pelo derramamento do sangue dos seus inimigos, mas pelo derramar do seu próprio sangue. Era assim que o Messias venceria naquele momento. Venceria nessa sua primeira vinda. É dentro desse contexto, meus irmãos, de revelação de quem é Jesus Cristo, que é feita a conexão desse caminho do discipulado, que é um caminho de sofrimento e morte, tanto para o Senhor Jesus Cristo, o Messias, como para os discípulos dele, mas é feita essa conexão desse caminho de sofrimento com a glória a ser encontrada no final do caminho. É por isso que é tão importante perceber essa conexão. A glória está ligada com o sofrimento e a morte do caminho. Após os altos e baixos aí no capítulo 8 do apóstolo Pedro, né, onde nós vimos que ele saiu de um tu és bem-aventurado, como é relatado lá em Mateus, né, não é no mesmo texto de Marcos, mas é o texto paralelo, né? Ele sai de um tu és bem-aventurado, Pedro, para um arreda Satanás, né? Existe aí uma oscilação muito grande em relação a Pedro. Após os discípulos serem alertados que o caminho de qualquer um que quer seguir ao Senhor Jesus Cristo será também um caminho de humilhação, de sofrimento e de morte, assim como é para o Senhor, seria para eles. Após tudo isso, meus irmãos, os discípulos do Senhor Jesus Cristo precisavam saber que no final desse caminho de dor, de sofrimento, de renúncia, de morte, uma coroa de glória os aguardava. Essas são duas realidades que nós crentes, meus irmãos, infelizmente, nós relutamos demais para aceitar. Nós vimos como Pedro e os demais discípulos não aceitavam esse sofrimento e morte do Messias. Nós também não aceitamos. Nós relutamos em aceitar. Primeiramente, nós relutamos em aceitar que o caminho do discipulado é de dor, é de sofrimento, é de morte, que a porta é estreita, que o caminho é estreito, que como o pastor Elivando várias vezes nos falou aqui, ele usa essa ilustração, nós não estamos em um playground aqui nesse mundo. O mundo, meus irmãos, não é um playground que nós estamos aqui para nos divertir. O conforto que você luta para ter aqui nesse mundo, ele não existe. Esse conforto não pode ser oferecido por este mundo. O mundo não oferece conforto. No máximo, o mundo te anestesia para que você não perceba aquilo que está acontecendo em meio a esse suposto conforto. É como quando você vai no dentista, olha a ilustração da semana, né? É como quando você vai no dentista lá arrancar um dente. Você está lá deitado, sentado na sua poltrona, está com medo, é claro, mas está deitado. Não está sentindo dor nenhuma. Está anestesiado, está tudo tranquilo, mas carne está sendo cortada ali, meus irmãos. Osso está sendo serrado e sangue está sendo jorrado ali naquele momento. Você não está confortável, não. Você só está anestesiado. É a única coisa que está acontecendo ali. Você está anestesiado e vai doer. Vai doer. Uma hora vai doer. Uma hora a anestesia vai passar. Uma hora vai doer. É assim que esse mundo tenta nos enganar, meus irmãos. Você acha que está em paz. Você acha que está em conforto. Você acha que a vida do crente é essa vida de tranquilidade, esse mar de rosas, como qualquer um por esse mundo aí vive. Mas isso que você acha que é conforto, não é conforto. É a anestesia desse mundo. É a apatia. Isso significa que você foi picado por esse mundo e ele está te mutilando enquanto você acha que está em uma situação confortável, sem dor, sem nenhum problema. Nós relutamos, meus irmãos, em aceitar que o caminho do discipulado é um caminho de dor, é um caminho de luta, é um caminho de guerra. O descanso que você acha que você merece, por isso você se apega tanto, não é descanso. Nosso único descanso é o Senhor Jesus Cristo.
Ele é o nosso descanso. O caminho do discipulado, ele é um caminho, sim, de sofrimento, de renúncia, de cansaço. Mas isso não é sem propósito. Enquanto a sua carne é moída neste mundo, em cada cuspida que você recebe deste mundo por causa de Cristo e por causa do Evangelho, em cada perda, em cada gota de sangue que é perdida pelo serviço ao Senhor, em prol do Evangelho, em prol do Senhor Jesus Cristo, mais nós ganhamos ao Senhor Jesus Cristo. Mais nós somos dele, mais nós somos encontrados nele e mais nós o conhecemos intimamente e somos moldados a ele. Foi isso que nós vimos lá em Filipenses capítulo 3, os irmãos lembram? Paulo falou sobre isso, que cada dor, cada corte em sua carne, ele se alegrava, porque ele sabia que ali ele ganhava mais de Cristo, ele morria mais para este mundo e vivia para o Senhor Jesus Cristo. O problema é que assim como nós relutamos em aceitar o sofrimento do caminho, nós também somos tardios em crer na esperança da glória que será manifestada quando nosso Senhor retornar. Essa esperança, meus irmãos, não pode sair das nossas mentes, não pode sair dos nossos corações. Os nossos olhos não podem deixar de focar naquele dia que nós tanto aguardamos. E é isso que é revelado aos discípulos nesse monte, para que eles jamais esqueçam e para que, por meio do testemunho deles, que nós lemos aqui, outros jamais esqueçam dessa verdade, dessa realidade, da glória de Jesus Cristo, homem, o Cristo, o Messias e o Filho de Deus. Agora, Marcos 1:1 está completo. Os irmãos lembram do que está escrito lá em Marcos, capítulo 1, versículo 1? Princípio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Marcos 1:1 agora está completo aqui. 6 dias depois, tomou Jesus Cristo consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. E apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. 2 eventos espetaculares, únicos, acontecem diante desses homens aqui, meus irmãos. O Senhor Jesus foi transfigurado diante deles. Apareceu-lhes Elias com Moisés. É interessante perceber que o relato de Marcos ele é muito resumido, tanto em relação ao que foi a transfiguração, como também em relação ao surgimento de Elias e de Moisés. Esse é o relato mais simples entre os 3 evangelhos sinóticos. Lucas fala muito mais sobre isso. Por exemplo, Marcos não explica por que Moisés e Elias surgem ali. Existem vários paralelos que tentam mostrar o porquê disso, como, por exemplo, ali a lei e os profetas apontando para o Senhor Jesus Cristo, para a revelação plena de Deus, como o autor de Hebreus nos diz. Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque o ponto principal de Marcos, aqui, meus irmãos, é a revelação de Jesus Cristo sendo não somente o Messias, mas também o próprio Deus encarnado, o Filho de Deus. É isso que a transfiguração nesse monte revela àqueles 3 discípulos. Jesus é o Messias, sim, e ele sofrerá, e ele morrerá, como ele disse, mas ele ressuscitará. E ele é o próprio Deus que se entregou para salvar o seu povo. Os outros 2 evangelhos sinóticos descrevem que o rosto do Senhor Jesus Cristo ele foi transformado, foi transfigurado diante dos 3 discípulos e que, após essa transformação, o seu rosto resplandecia como o sol. Lucas nos revela isso.
Como consequência, as suas roupas também são transformadas. Tudo nele ali é transformado. É claro, meus irmãos, que não é uma transformação na sua essência, na sua natureza. Não, ele continua sendo homem e totalmente Deus. Mas como um certo comentarista diz, ali o véu da humanidade do Senhor Jesus Cristo foi retirado de diante dos olhos dos discípulos e eles puderam enxergar a glória celestial do Deus Filho, que agora também é homem, e ali é revelada diante deles. A glória que foi ocultada no seu esvaziamento, como Paulo nos ensina lá em Filipenses capítulo 2. Lembra daquela que dizem que é um hino, né? Da glória do Senhor, aquela glória que foi esvaziada nele. A glória que ele tinha antes da fundação do mundo, como o próprio Senhor Jesus Cristo revela na sua oração sacerdotal, em João 17. A glória que todos verão em sua segunda vinda, quando ele virá e ressuscitará a todos, santos e ímpios, santos para a vida e o gozo eterno, e os ímpios para o juízo e a punição eterna, como nós temos aprendido aqui aos domingos. Há alguns dias, Jesus fez uma pergunta muito importante aos seus discípulos. E quem vós dizeis que eu sou? A resposta agora está plena, está completa. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o próprio Deus. Essa visão, meus irmãos, essa mesma visão nos foi dada por meio do testemunho dos apóstolos. Essa mesma visão nos foi dada por meio da palavra inspirada que nós temos em nossas mãos. Pela fé, nós podemos ver resplandecer a glória do Cristo diante dos nossos olhos. Assim como o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 4, nós, pela fé, podemos enxergar essa glória. E bem-aventurados são aqueles que não viram, não puderam com os seus olhos perceber isso, mas que creram. Lembra do que o Senhor Jesus Cristo diz a Tomé? Bem-aventurados são aqueles que não tiveram a oportunidade de ver isso, mas creram. Nós não vimos com nossos olhos, mas um dia nós o veremos. Um dia nós o veremos. Esses olhos que nós temos, que hoje presenciam tantos horrores, que vemos tantas lástimas nesse mundo, estes mesmos olhos que nós temos, que presenciam tristeza e dor, um dia verão a glória do Cristo manifestado diante de nós, meus irmãos. Nós veremos essa glória. Por isso, por que eu estou nos lembrando aos irmãos acerca disso? Porque por conta disso nós não podemos nos apegar à leve e momentânea tribulação que sofremos, porque o resultado dessa leve e momentânea tribulação é um peso eterno de glória, acima de toda comparação. É isso que nos aguarda. É isso que está no final do caminho do discipulado. O caminho do discipulado não se resume a sofrimento e dor. No final dele, há um peso de glória que nos aguarda. Por isso, meus irmãos, com a mente nessa glória, com os olhos nesse grande dia, você deve viver para esse dia, com os olhos fitos nesse dia, o dia em que você verá o Senhor Jesus Cristo em glória, com esses olhos. Os demais dias não importam, meus irmãos. Os demais dias não importam. Dias de tristeza e de luto certamente se levantarão para cada um de nós. Mas assim como certamente eles se levantarão, certamente chegarão ao fim. Dias de consolo e de alegria momentânea certamente se levantarão. Mas assim como se levantarão, eles também chegarão ao fim. Mas esse dia, o dia em que nós veremos com os nossos olhos o nosso Senhor, esse dia jamais terá fim, meus irmãos. Nesse dia nós o veremos como Ele é e seremos como Ele é. Esse dia jamais acabará. É olhando para esse dia, com os olhos fitos nesse dia, que nós devemos trilhar o caminho do discipulado. Essa é a nossa esperança. Esperança que não pode ser tirada de nós. Pedro, Tiago e João tiveram uma visão antecipada da glória vindoura do Messias.
do Filho de Deus. O reino de Deus estava prestes a chegar com poder, e estes certamente veriam a chegada desse reino, como o Senhor Jesus Cristo prometeu no capítulo 9, versículo 1 de Marcos. Quando o Senhor Jesus Cristo entregasse a sua vida naquela cruz, morresse, fosse ressuscitado dos mortos pelo Pai, derrotando a Satanás, estabelecendo o reino vindouro nesse mundo, por meio do testemunho dos apóstolos, por meio da ação do Espírito Santo, por meio da Santa Igreja. A eternidade, o porvir, tocou aquele monte, naquele momento, com aqueles 3 discípulos. Mas eles não compreenderam, meus irmãos, algo que nós tantas vezes falhamos em compreender também. E esse é o nosso segundo ponto. Eles falharam em compreender que o reino de Deus, ele chegou sim. O reino de Deus chegou. Que a glória reservada a todo cidadão desse reino já é certa sim. Mas esse reino, embora já manifestado, ainda não foi plenamente estabelecido. Embora essa glória seja certa, ainda existe um caminho a ser trilhado. E esse caminho não seria trilhado naquele monte. Eles não compreenderam isso. Muitas vezes nós falhamos em compreender isso. Nosso segundo ponto. O já, mas ainda não, né? Versículos 5 e 6. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. Nesses versículos, meus irmãos, aqui de 5 a 6, né, 5 e 6, nós vemos mais uma vez a falha dos discípulos, no caso aqui de Pedro, em compreender, e mais uma vez também a intervenção direta do Senhor para corrigi-los ali, como quando a nuvem de glória fala diretamente aos discípulos. E essas falhas constantes dos discípulos, que são o tempo todo reveladas aqui no Evangelho segundo Marcos, elas não são reveladas e não são ressaltadas à toa, meus irmãos. Não é à toa que Marcos fez isso. Nós precisamos estar cientes que nós não somos autossuficientes, que nós necessitamos de correção e que o Senhor nos dá instrumentos para essa correção, para que possamos ser aperfeiçoados, sim, no caminho do discipulado, para que possamos trilhar esse caminho de forma reta. O Senhor nos dá instrumentos para isso e nos dá porque nós necessitamos. Sendo assim, meu irmão, eu vou falar isso de novo. Eu já ouvi isso 1 milhão de vezes do pastor, já falei algumas vezes também, mas eu vou falar de novo porque nós precisamos ouvir isso por conta dessa certeza que temos que não somos suficientes, que precisamos de correção. Devemos suspeitar de nós mesmos. Devemos pedir ajuda aos nossos irmãos, aqueles que caminham conosco, aqueles que nos ensinam. Precisamos confiar naqueles que o Senhor levantou para nos ajudar a trilhar esse caminho, mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando nós sentimos as dores da correção. Precisamos confiar. Por mais que você não entenda, confie. Além disso, meus irmãos, nós precisamos também, sabendo dessa necessidade, nós precisamos crescer. Nós precisamos aprender, precisamos buscar capacitação para sermos esses instrumentos de auxílio aos demais irmãos e buscarmos sermos capacitados pelo Senhor para isso, com a capacitação do alto, para que assim como somos ajudados também possamos utilizar nossas vidas, os dons que nos foram entregues, para então ajudar outros a trilharem esse caminho. Nós devemos ansiar por isso, meus irmãos. Porque se esse for o seu anseio, se você ansiar por essa capacitação, meu irmão, todas as barreiras que você enxerga como sendo empecilhos para que o Senhor te utilize como um instrumento dele, todas essas barreiras serão derribadas. O Senhor certamente honrará o teu anseio e a tua busca sincera.
nesses versículos que nós lemos, desse mais um dessa falta de compreensão, nós vemos aqui uma série de erros, né, do apóstolo Pedro, e muitas vezes nós até menosprezamos esses erros quando vemos aqui que Pedro queria construir 3 tendas, né? O erro aqui é um erro teológico, meus irmãos. Eu não vou, talvez em outra oportunidade a gente possa trabalhar, refletir sobre esse paralelo com o Êxodo, mas aqui, rapidamente, essas tendas é a mesma palavra que é utilizada lá nos tabernáculos lá do Antigo Testamento. Então, representava aqui a presença de Deus com os homens. Eles não enxergavam que o tabernáculo de Deus com os homens estava ali diante deles. O Senhor Jesus Cristo, habitando, Deus conosco, Deus habitando no meio dos homens. Eles também, Pedro coloca aqui Jesus como sendo igual a Moisés e Elias, né, uma tenda para cada. Mas enfim, o ponto que eu quero ressaltar aqui, meus irmãos, é a intenção do apóstolo Pedro de prolongar aquele momento de glória, aquele momento de adoração plena, aquele momento de emoção, sem perceber que ainda existia uma cruz a ser tomada. Ainda existia um caminho a ser trilhado. Pedro e os demais estavam ali diante de uma cena espetacular, meus irmãos. É bem verdade isso. E a primeira reação dele foi: Senhor, na verdade ele disse mestre, né? Bom é estarmos aqui. Obviamente, é claro, como nós poderíamos condenar a Pedro por dizer isso? Realmente bom era estar ali. A glória, meus irmãos, que nós presenciamos no culto público ao Senhor, quando nós nos reunimos aqui, a glória que nós presenciamos no ajuntamento dos santos, quando nós cantamos canções bíblicas, canções lindas, quando nós louvamos ao nosso Senhor, quando nós somos alimentados por banquetes da palavra de Deus, onde nós ali temos pregações impactantes que tanto recebemos, com tantos ensinamentos. Nós temos aulas de EBD tão ricas, de EBDs, né, tão ricas, como nós temos constantemente aqui. Uma teologia tão bela. Nós ficamos extasiados. Nós ficamos admirados diante de tão grande glória revelada ali a nós. Por isso, as igrejas reformadas têm atraído tanto a atenção e muitas pessoas têm procurado igrejas reformadas. Mas assim como Pedro, Tiago e João, nós nos esquecemos que, embora no monte da adoração, onde nós vemos ali a glória de Deus sendo manifestada, onde nós tocamos a eternidade, onde nós tocamos o porvir, mesmo estando ali neste monte, é no vale, o vale que há nesse mundo, o vale que encontramos quando descemos esse monte. É nesse vale que o discípulo trilha o caminho do discipulado. Vamos avançar um pouquinho, meus irmãos. Vamos acompanhar o que acontece, o que o Senhor Jesus Cristo e esses 3 discípulos encontram quando eles descem desse monte. Capítulo 9, versículos 14 a 18. Eu só vou ler até o 18, tá? O texto é mais longo, mas só vou ler até o 18. Quando eles se aproximaram dos discípulos, chegando do monte, né? Viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles, com os discípulos. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: o que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Pedro e os demais discípulos que estavam no monte, eles queriam permanecer no monte. Pedro, Tiago e João, eles queriam permanecer no monte porque o monte era muito mais confortável. O monte trazia muito mais prazer para eles naquele momento em estar ali. Era muito mais fácil
ser discípulo do Senhor Jesus Cristo no monte. Era muito mais fácil. Mas é no vale, meus irmãos, que eles encontram quando descem desse monte, que eles encontram pessoas perecendo, pessoas necessitadas daquilo que eles foram feitos para ser, de instrumentos de Deus. É muito mais cômodo para nós, para todos nós, estarmos aqui reunidos, sentadinhos, no ar-condicionado. Coisa boa demais, graças a Deus por tudo isso. Muitas vezes nós até reclamamos, né? Às vezes está frio demais, está quente demais. É muito mais cômodo estar aqui com aqueles que nós já conhecemos e nós já nos adaptamos, ouvindo a palavra do Senhor. É bom demais. Eu não estou sendo irônico aqui. É bom mesmo. Nós sabemos que é bom. Nós precisamos disso. Nós precisamos da reunião dos santos. Nós precisamos do culto ao Senhor. É um privilégio que nós temos de nos reunir aqui, sermos alimentados, sermos fortalecidos para a luta neste mundo. É muito bom estar aqui, mas nós não podemos nos esquecer, meus irmãos, que pessoas estão perecendo no vale que há aí fora nesse mundo. Não podemos nos esquecer disso. Nas ruas, nos becos, nos hospitais, nas prisões, na sua vizinhança, entre os teus parentes, talvez até na tua casa, existem pessoas que estão perecendo no vale que é este mundo de desgraça. E nós não podemos nos esquecer disso. O caminho do discipulado não é trilhado somente no monte, meus irmãos. Na verdade, em sua maioria, ele é trilhado no vale. Até quando, meus irmãos? Até quando nós viveremos como se as reuniões da igreja fossem pontos na nossa agenda? E o único lugar, talvez, para alguns, na família também isso aconteça, mas para muitos, eu falo da igreja de uma forma geral, não dessa igreja especificamente, mas para muitos, o único lugar onde nós vivemos a vida cristã, como se pudéssemos desassociar. Eu não sei se os irmãos assistiram, tinha um desenho antigo do Papaléguas e do Coiote, que aí teve um tempo que mudou, e aí ficou o coiote e um cão pastor que guardavam as ovelhas. E aí teve um episódio muito interessante em que eles passaram um dia brigando. O coiote tentando roubar e levar as ovelhas, e o cão pastor ia lá e batia nele, surrava ele, e aí de repente bate o ponto. Pum! 5 horas da tarde. Eles se reúnem no lugar do bater o ponto, batem um ponto, apertam as mãos e começam, e aí, como é que tá a família? Como é que tá? E começa a falar o nome de cada um. Como é que tá a fulaninha, tua esposa? Como é que estão os meninos e tal? O que eles estão mostrando ali, né? Que a inimizade deles era profissional. Eles só se reuniam ali porque eles tinham... Era o trabalho deles. O trabalho do coiote era tentar roubar as ovelhas e o trabalho do cão pastor era tentar proteger as ovelhas. Nós tantas vezes nos comportamos assim, meus irmãos, como se chegássemos aqui e quando saíssemos passássemos por essa porta, batêssemos um ponto e vivêssemos como qualquer um que está nesse mundo. E eu falo isso, claro que não no sentido mais perverso de tudo isso, mas sem atentar para o nosso papel de filhos de Deus, de agentes do reino. Não podemos nos esquecer disso. Até quando nós veremos pessoas que caminham para o inferno, que caminham para o castigo eterno, e nós teremos vergonha de falar do Evangelho para elas? Até quando nós teremos preguiça de sair do conforto dos nossos lares para criar relacionamento com essas pessoas? Para que o Evangelho seja visto em nós. Para que elas sejam salvas pelo mesmo poder que nos alcançou. Até quando, meus irmãos, nós nos manteremos inertes como igreja do Senhor, fugindo do vale, tentando permanecer só no monte da adoração, tentando permanecer somente no lugar mais confortável, naquilo que nos traz maior gozo momentâneo, com medo de errar, com medo de falhar, com medo de não conseguir. Você precisa entender, meu irmão, que você precisa se expor. Você precisa se expor, sim. Como crente, você precisa se expor. Ainda que você fale, ainda que você tenha que ser corrigido, ainda que você já tenha tentado antes e tenha sido magoado,
nesse processo de tentar. Você precisa se expor, você precisa sair desse conforto desgraçado, dessa anestesia que te gera uma paz que não existe. Eu gosto demais de refletir na postura de Pedro aqui, no Evangelho segundo Marcos. Os irmãos devem ter percebido. O apóstolo Pedro é aquele que mais se arrebenta aqui. Toda pancada quem leva é ele. Mas ele nunca desiste de falar. Ele nunca desiste de tomar uma atitude. Ele quer aprender. Ele quer servir ali. Por mais que ele escute o que ele já escutou de forma muito correta, ele sempre se coloca de forma ousada, assumindo a responsabilidade que ele tinha ali. E é assim que nós devemos ser, meus irmãos, ousados e ensináveis para que possamos ser corrigidos durante esse caminho do discipulado. Vamos incendiar, meus irmãos, como foi dito já hoje, como já foi orado hoje. Vamos incendiar os nossos corações para Cristo, para o Evangelho, para os perdidos que estão nesse mundo, para que possamos ser instrumentos do Senhor para estes. Vamos nos encher de entusiasmo com o reino a qual nós pertencemos. Precisamos de atitude, meus irmãos, atitude daqueles que são filhos desse reino, cidadãos desse reino. Se nós nos excedermos, certamente o nosso pastor nos alertará sobre isso. Mas esse alerta jamais poderá ser motivo para que nós percamos o entusiasmo. Bom é estarmos aqui. Eu devia ter cantado aqui, né, hoje? Bom é estarmos aqui, no Monte da Adoração, onde o porvir toca, onde a eternidade toca a nossa realidade. Bom é estarmos aqui, mas há uma guerra no vale que nós encontramos quando saímos, quando passamos por essa porta. Um dia, meus irmãos, nós certamente descansaremos. Um dia nós certamente estaremos na glória que foi preparada para nós antes da fundação do mundo, mas ainda não. Ainda estamos em tempo de luta. Ainda é tempo de suor e de sangue. Ainda é tempo de trilhar o caminho do discipulado no vale, morrendo dia após dia e vivendo para Cristo, sendo instrumentos para outros e para que estes outros também sigam ao Senhor Jesus Cristo. Para concluir, vamos ler os versículos 7 e 8, onde nós temos o fechamento dessa revelação com o próprio Deus Pai corrigindo os discípulos. Versículo 7. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado. A ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com ele senão Jesus. A glória excelsa, como o apóstolo Pedro descreve, é o termo que ele utiliza na sua segunda epístola, quando ele narra esse evento aqui. A glória excelsa, ele usa esse termo para não falar diretamente em nome de Deus, né? A glória excelsa, o Deus Pai envolveu todo o monte ali, todos que estavam ali, e falou diretamente aos discípulos, corrigindo a compreensão errada que eles tinham. E ele disse: esse é o meu filho amado. Muitos manuscritos, muitos tradutores dizem que a melhor tradução para esse versículo seria: este é o meu filho, o amado. É isso que o Pai está revelando ali aos discípulos, corrigindo aos discípulos. A ele ouvi. A ele ouvi. Sigam a ele. Se ele está dizendo que é preciso negar a si mesmo, que é preciso tomar a sua cruz, a ele ouvi. Ele é a plena revelação do ser de Deus. A lei e os profetas apontam para ele. A ele ouvi. E de relance, versículo 8, né? Olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Está implícito aqui, meus irmãos, que nesse relance, quando eles olharam e viram que só tinha sobrado o Senhor Jesus Cristo ali, está implícito aqui que eles viram ao Senhor Jesus Cristo como ele estava antes da transfiguração. Foi assim que eles o viram.
O seu rosto ele não mais resplandecia como o sol. As suas vestes não eram mais sobremodo brancas. Mas por pouco tempo. Por pouco tempo. Por pouco tempo a sua glória e majestade permaneceria oculta. E da mesma forma, meus irmãos, da mesma forma, mesmo sem toda a beleza que um dia ela terá plenamente, mesmo que a sua glória ainda permaneça oculta neste mundo, mesmo que ela seja ainda tão menosprezada por tantos e tão desvalorizada por muitos, a Igreja do Senhor Jesus Cristo continua sendo quem ela é, por mais que muitos não a enxerguem como ela é. Porque ela é como o Senhor Jesus Cristo a vê. E todo discípulo do Senhor Jesus Cristo deve enxergá-la como ele a enxerga. E ele a enxerga como nós encontramos lá em Efésios capítulo 5. Por favor, abram em Efésios capítulo 5, versículos 26 e 27, para nós finalizarmos. Efésios 5, versículos 26 e 27. Deixa eu ler a partir do 25, tá? Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Lute por essa igreja, meu irmão. Lute com essa igreja. Gaste-se por ela, vale a pena. A glória que está preparada para todo aquele que segue ao Senhor Jesus Cristo vale a pena. A igreja é a porção do reino de Deus que foi manifestada e que um dia chegará à sua plenitude. Respire o ar desse reino na igreja. Alargue os limites desse reino por meio da igreja. Viva esse reino olhando para a sua plenitude. Um dia, você e eu veremos com os nossos olhos aquilo que Pedro, Tiago e João viram naquele monte. Um dia, a igreja do Senhor, assim como essa igreja, uma porção do corpo de Cristo, um dia a igreja do Senhor, em toda a sua simplicidade, em todos os seus sofrimentos, um dia essa igreja será entregue. Essa noiva será entregue ao noivo e a sua glória será plenamente manifestada. É olhando para esse dia que nós trilhamos o caminho do discipulado. Vamos orar, meus irmãos. Ó Pai amado, Santo Deus Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, nós louvamos o Teu santo nome, Senhor. Te agradecemos pela Tua poderosa palavra, pela glória que nós podemos perceber e tocar por meio da Tua palavra, por meio do Teu Santo Espírito. A nossa oração, Senhor, que a Tua palavra seja cravada em nossos corações, de modo que possamos, Senhor, lembrar constantemente da esperança que nos aguarda. E lembrar também, Senhor, que bom é estarmos aqui reunidos, nós necessitamos disso, esse é o ar que nos permite respirar, é aqui que nós recebemos o alimento do alto, é aqui que somos nutridos e fortalecidos para a batalha nesse mundo, mas precisamos lembrar que essa batalha existe e que é um vale de dor e desgraça e perdição, onde nós, instrumentos do Senhor, testemunhas de Cristo, devemos ir para que sejamos instrumentos de salvação para estes que perecem, Senhor. Nos ajuda a lembrarmos disso constantemente. Não nos dá paz sem que pensemos nisso com todo o nosso coração e mente, sem que possamos nos colocar em ação para servir ao Senhor
e a tua santa igreja. Em nome de Jesus. Amém.